O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Orelo, ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Olha só isso aqui, ó. Bolsonaristas gritam anistia já no Congresso. Então, só de sacanagem, no loja.medoedelirioembrasilha.com.br estão com 20% de desconto por R$ 59,99. O menor preço da história da loja. as camisas contra a anistia. Anistia é o caralho e sem anistia. Anistia é o caralho. Tá, mas agora bora pra abertura. Donald Trump com aquela estratégia da inundação. Inundação de fatos, inundação de notícias. O Donald Trump, ele produz headlines, ele produz leads para os jornalistas em escala industrial todos os dias. Com isso, o que acaba acontecendo é que ele domina o debate, é que a imprensa não tem energia nem tempo para se dedicar a uma coisa que é muito problemática para governos, que é fiscalizá-los. Quer dizer, você tem o Donald Trump muitas vezes passando a boiada por baixo do radar em uma série de situações e você acaba não tendo capacidade de uma fiscalização um pouco mais apurada, mais próxima, porque o Donald Trump está o tempo todo produzindo essas notícias que precisam ser divulgadas, disponibilizadas, etc. É Donald Trump na sua essência e me parece, Tanguy, que nessa passagem pela Casa Branca ele está ainda mais intensivo nessa estratégia em comparação com o mandato anterior. Se você quer entender as primeiras semanas da administração Trump, volta lá e escuta o que o Steve Bannon disse pro Frontline da PBS em 2019. O partido da oposição é a mídia, e a mídia só consegue, porque é burra e preguiçosa, Mano, corra, rapaz. focar em uma coisa de cada vez. Tudo que temos que fazer é inundar o ambiente. Todos os dias jogamos 3 coisas neles, eles mordem uma e aí a gente consegue fazer o que queremos fazer. Bang, bang, bang. Nunca vou conseguir se recuperar, mas temos que começar com toda a velocidade. É uma merda. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, é duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 11 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Adendos. E lá vamos nós, senhoras e senhores. Cara, Esse primeiro tópico é sobre o último episódio. Ninguém gosta de pessoas egocêntricas. Calma, porra. Pra começar, vamos mandar um forte abraço. Mandar um forte abraço. Pra Juliane Furno. forte abraço. Pro Pedro Faria. Forte abraço. Pro Davison Belém Lopes. Forte abraço. E pro André Perfeito. Forte abraço. Pela inestimável ajuda pra que a gente falasse com Ousadia e alegria! sobre inflação. Tem inflação. Então, Thank you. e um beijo também pro De Leve. A lenda. A A lenda voltou. Ah, e no fim das contas faltou um foco maior nas manhaneiras. São quase tão importantes quanto as ferramentas usadas pelo governo mexicano para combater a inflação de fato. Foi e é a conversa diária que o AMLO e agora a Cláudia, a sucessora dele, tem com o povo mexicano. Aí já que você tá aí, alô Luiz Inácio! Alô. Teu discurso tá prontinho, ó. É pra decorar essa entrevista do Haddad pra uma rádio lá de Caruaru. Ministro, hoje aqui no Manhã Cidade a gente conversou muito com os ouvintes sobre o novo salário mínimo, né? A gente precisa começar por essa pergunta. O salário mínimo, claro, não é suficiente para as despesas do brasileiro. Quero falar, gente, sobre o salário mínimo no Brasil, que deveria estar na casa dos R$6.900. Já pensou? Para ser mais precisa, segundo cálculos do DIEESE. E essa reclamação é comum. Quero café! Traz o café pro pessoal. E um detalhe, aqui em Caruaru, por exemplo, Legal. que é a maior cidade do interior de Pernambuco, Ó a informação aí. a cesta básica, 41% do salário
salário, né, fica comprometido com a cesta básica. Caralho! E a gente tava conversando aqui que a cesta básica realmente é o básico. É verdade. O mínimo. É o que tem no prato do brasileiro: feijão, arroz. E a gente não come um taquinho de carne. Carne, que a gente já não vê com tanta frequência, foi substituída pelo frango. E frango, lógico. E a gente queria saber sobre os desafios, porque seria preciso um valor bem maior que isso para que o brasileiro tivesse uma qualidade de vida melhor. Na casa dos R$6.900. Porque não é só alimentação, é saúde, é educação e outros gastos comuns das famílias. Olha, Renata, você tem toda a razão e você há de lembrar que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. O projeto do novo salário mínimo está encaminhado. Será o maior salário mínimo da nossa história. O salário mínimo tá baixo. Reconheço que tá baixo, mas a gente não tem como aumentar. Mentira. Você imagina só, salário mínimo congelado por 7 anos. Atenção, Paulo Guedes. A economia tá bombando. Mentiroso. Vai virar Argentina 6 meses, pra virar Venezuela 1 ano e meio. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Quando Temer aprovou aquele maldito teto de gastos, o salário mínimo foi congelado, só aumentando com a inflação, ou seja, sem ganho real. E assim seguiu até o Paulo Guedes sair e o Lula voltar a subir a rampa. O salário mínimo estava R$ 1.100, já foi reajustado para 1.508. Obviamente que você não consegue corrigir 7 anos de má administração em 2. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar. É uma hipocrisia generalizada. Vivemos a hipocrisia. É isso mesmo. Mas eu penso que o presidente Lula, com o compromisso que tem com as pessoas que precisam mais do Estado, já começou uma política de valorização do salário mínimo, sob protesto do pessoal da direita. O salário mínimo aumentou? Jardineiro. O desemprego diminuiu? Absurdo isso daí. O jardineiro vai pedir o aumento. A economia tá crescendo? O jardineiro continua com o salário baixo. Puxa daí, Darcy! Uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. Você sabe que o pessoal que ataca o presidente Lula, que manteve o salário mínimo congelado, não queria o reajuste acima da inflação. Bando de hipócritas! O que o senhor acha do salário mínimo brasileiro? Pouco para quem recebe, muito para quem paga. Se você quiser aumentar o salário mínimo, você tem que aumentar o salário mínimo de acordo com a inflação. Essas coisas são complexas. Vai plantar, pô. Porque daí o que acontece? Aquele cara que reclama do salário, reclama do patrão, ele vai ter a chance de montar uma empresa e vai ser feliz com o patrão. Então aqui no Brasil nós temos ainda a liberdade, você não quer uma coisa, vai para outro lugar, pô. Eu tava no exército, entrei na política. A sensibilidade incrível desse homem. Mas o presidente Lula bancou essa proposta e mais do que isso, Renata, o presidente Lula corrigiu a tabela do imposto de renda, que também estava há 7 anos congelada. Bom dia a todos. Foda-se. Paulo Guedes. Então o governo Bolsonaro, ele cobrava impostos de quem ganhava até 2 salários mínimos. E o presidente Lula acabou com isso, reajustando a tabela do imposto de renda. E agora quer ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000 por mês, justamente para que famílias possam enfrentar o custo de vida, sobretudo a questão da cesta básica. A partir de 2027, os governadores não vão mais poder cobrar ICMS da cesta básica. Então isso é muito importante, que hoje alguns estados, sobretudo no Sudeste, cobram impostos sobre a cesta básica. E nós aprovamos uma reforma tributária para acabar com o ICMS, inclusive da carne. Fica mais cara por causa da cobrança de impostos estaduais. Pois é, inventaram que o governo petista é o terrível e insociável taxador. Ele vai matar a sua família com imposto, uma taxa atrás da outra. Pois é, esse aí é o discurso, colocar os governadores no bolo. E olha só que coisa. Mas assim, olhando o Banco Central, dados do Banco Central, evolução recente dos preços de alimentos. Olha que coisa interessante, né? Para a oposição que está lá falando da comida barata de novo. Entre 2020 e 2022, o governo Jair Bolsonaro, o Grupo Alimentação no Domicílio acumulou alta de preços mais de 2 vezes superior à variação do IPCA. Eu vou dar só uns dados. Entre 20, no ano de 20, 21 e 22, foi
período de alto preço de alimentos. A alimentação no domicílio subiu 44% nesses 3 anos. Cereais e leguminosas foi 50%. Tem um item aqui impressionante. Carne subiu 30%. Frutas, 60%. Tubérculos, raízes e legumes, 115%. Alimento estava alto no governo Bolsonaro. E aqui o que aconteceu em 2023? Teve uma queda forte de preço de alimentos, queda forte no preço da picanha, teve deflação de carnes e no ano passado, 2024, esse ciclo do boi subiu, né? Teve um reverso do ciclo do boi e aí o preço de alimentos subiu, teve o dólar, o preço de alimentos continuou subindo. O momento em que os alimentos ficaram baixos, com preços baixos, foi em 2023 no governo Lula. A inflação de alimentos explodiu no governo Bolsonaro. Quem diria? Então tudo isso está sendo, todas essas providências estão sendo tomadas porque, evidentemente, o presidente Lula tem um compromisso com essa agenda, mas são 2 anos apenas em que nós geramos 3 milhões de postos de trabalho, já reajustamos pelo 3º ano consecutivo o salário mínimo acima da inflação, corrigimos a tabela do imposto de renda. E uma parte significativa da mobilidade social que aconteceu nos outros governos do Lula foi o aumento real do salário mínimo. Mas, como a gente falou no último episódio, para combater inflação em meio a uma sucessão de choques não é suficiente. E, tirando esse pequeno detalhe, a resposta do Haddad é bem boa. Mas os jornalistas não se deram por satisfeitos e apertaram mais o Haddad. Obviamente que eu estou aqui reconhecendo, e o Partido dos Trabalhadores é o primeiro a reconhecer, que nós temos muito a fazer, muito a recuperar do que foi destruído. Isso aí não tem a menor dúvida. Estamos trabalhando dia e noite para isso. Estamos levando universidade, estamos levando escolas técnicas, creches, hospitais, retomamos o PAC. Nós geramos 3 milhões de empregos nos últimos 2 anos. A economia cresceu em 2 anos 7%. Sabe quanto tempo levava para crescer 7% a economia no período anterior? Levava 5 anos. Agora nós crescemos em 2 anos. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da história. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda de números aleatórios. Isso são números oficiais, apurados pela imprensa, apurados por organismos independentes. Não é o governo que está dizendo. Então, é a menor taxa de desemprego, é a maior geração de empregos em 2 anos, é o maior crescimento em 2 anos dos últimos 10 anos. Agora, tem muito para fazer, obviamente. Pega a inflação, pega desemprego, pega o salário mínimo de 2 anos atrás e compara. Agora, tem o que fazer? Muito o que fazer. Aí o assunto passa pro preço dos combustíveis. As refinarias foram privatizadas pelo Bolsonaro. Atenção, Paulo Guedes! Você já viu o empresário não querer lucrar em cima da população? Quando você privatiza uma refinaria, ela vai gerar lucro para quem comprou. Então você tem que tomar... Isso não foi feito pelo governo Lula, foi feito pelo governo anterior. Você lembra que os postos de gasolina da BR eram da Petrobras. Hoje não são mais da Petrobras. O Bolsonaro vendeu. Falei para Paulo Guedes botar a Petrobras no radar de uma possível privatização. Então a gente tem que ter clareza de que você não conserta um país que foi destruído em 2 anos. E tudo começa com o Temer. Numa ocasião eu fui chamado pelo general Eduardo Vilas Boas, na época comandante do Exército, pedir uma análise de cenário. Disse para eles o seguinte: convidem o vice-presidente para conversar. Quando o Temer entrou, a Petrobras lançou um plano de desinvestimento. E aí privatizou várias refinarias, jurando de pé junto, o preço vai cair. Quem defende a privatização dos serviços públicos alega que haverá melhorias e também menores preços. Mas não é isso que tem acontecido. Se vender as refinarias, o preço vai aumentar. Levantamento do Observatório Social do Petróleo mostra que a gasolina nas refinarias privatizadas custa mais caro do que nas refinarias Petrobras. Privatizada em dezembro de 2021, a refinaria Mataripe já registra o recorde de gasolina mais cara do Brasil. A gasolina nas refinarias privatizadas custa 15% mais do que na Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros alerta que assim vem à tona a mentira de que privatizar o sistema Petrobras aumentaria a competitividade e baixaria os preços. A Petrobras manteve o seu preço da gasolina e essas refinarias aumentaram. Se nós tivéssemos com o preço de PPI valendo, a Petrobras estaria com o preço de combustível mais caro, mas o setor privado estaria mais caro ainda. A privatização ela não resolve o problema dos preços dos combustíveis e, pelo contrário, ela pode, em função de criação até de um monopólio privado, pode vir a piorar a situação. Bolsonaro ainda privatizou a BR Distribuidora. E aí... Todo mundo se fudeu! Bom, a entrevista do Haddad durou 20 minutos. E aí, no fim... O que a gente observou
é que em todas as respostas eu acho que... Há uma orientação para contrapor o governo Bolsonaro. Acertou, miserável. Pois é, essa contraposição tá dada, né? Então é pra contrapor, sim. Pra caralho. São visões de mundo bem diferentes. Você tem que fazer a disputa política das suas ideias, você tem que defender suas bandeiras com convicção. Se você não ganhar hoje, você ganha amanhã, você constrói um caminho e vai disputando as ideias. Pois é, a oposição ao governo vem de quem apoia Bolsonaro e Paulo Guedes, porra. Ah, e depois do episódio passado, uma pessoa que trabalhou no governo falou com a gente. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. E pelo que parece... A gente tá fudido. Desde o começo foi proposto ao entorno do Lula uma estratégia parecida com as manhaneiras mexicanas, mas... deu errado. 2 anos depois, tá lá o Lula, atrasadíssimo, fazendo o que era pra ele ter feito no primeiro dia de governo. Sabe. A comunicação do governo é atravessada por umas disputas que não fazem sentido. As redes sociais do governo não são trabalhadas de forma integrada, por exemplo. A comunicação do governo não tem todas as redes sociais do governo e do presidente na mão. Alô, Luiz Inácio! Alô! Porra, bagunça, hein? Bagunça? E aí o que? A oposição agradece. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu bom Deus. Vamos ver se o Sidônio coloca ordem nessa porra. Por favor! A espantosa honestidade de José Múcio. O general apaisana foi no Roda Viva. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chegam os milicos e carregam o destino pra lá. Possível que a gente tem que estar preocupado com o que os militares pensam. Mas, puxa, não podemos ferir a suscetibilidade dos militares. Teu cu! Isso precisa acabar no Brasil. O Lula tem que acabar com essa porra. Os militares são uma burocracia do Estado, as Forças Armadas são burocracia do Estado. E tem que obedecer ao Poder Executivo, ao poder legitimamente constituído. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. É disso que se trata. Mas os militares estão incomodados. Que não sei o que você cala a boca, moleque! Paciência. Incomodada ficava sua avó. Ué, e daí, gente? Porra, foda-se, cara, cala a boca. Estão incomodados. Eles vão fazer o quê? Vão golpear o governo? Vão ficar zangadinhos, agora leva pro Conselho de Arte, vão pedir? Peçam! É isso? É uma ameaça? É isso? Existe algum tipo de ameaça? Eu acho que sim. Mas... Vamos seguir. E é fascinante como o Zé Múcio ligou o foda-se e abandonou qualquer filtro. O cara é de uma honestidade cortante e com riqueza de detalhes pra deixar o Lula muito puto. Eu, sinceramente, fico muito puto. Para entrevistar o ministro José Múcio Monteiro, nós convidamos Geralda Doca, repórter do jornal O Globo, César Feitosa, repórter do jornal Folha de São Paulo. Também convidamos o apresentador José Luiz da Atena. Nossos comerciais, por favor. Não foi assim, mas devia ter sido. Tá faltando ousadia ao Roda Viva, hein? Nosso entrevistado vive uma situação singular no governo Lula. Não é a primeira vez em que ele pede para deixar o cargo, mas tem de ficar atendendo a um pedido expresso do presidente. Essa porra é esquete, né? Vou, não quero, não faço, não. Lula! Não deixa, não vou, não quero, não. Deixa eu lhe contar. Não! Eu sou muito amigo do presidente. Mas olha, Múcio, eu tenho um convite para lhe fazer. Você quer perder a sua liberdade? Preciso. Eu sei porque eu estou lhe convidando. Não tem negócio de política, não combinei com ninguém. Eu queria que você viesse ser ministro da Defesa do Brasil. Lula é bicampeão mundial de conciliação. Olha, nunca na minha vida passou pela cabeça. Eu podia pensar em infraestrutura e outro ministério que fosse afim. Eu sou engenheiro por profissão, ou algum ministério político por conta de toda a atividade política que eu tive a vida toda, mas não tive outra. Aí fui. Se fodeu. Pô, mas peraí, será que o Múcio não se toca da ironia? Porque o Múcio foi sim pra um ministério político por conta de toda a atividade política que eu tive a vida toda. Político pra caralho. Politização das Forças Armadas. A política não deve estar dentro dos quartéis. Os eventos de 8 de janeiro, antecedidos por ataques desrespeitosos e repetidos às instituições, pela absurda e indevida politização das Forças Armadas. Diz aí, Múcio do passado. Em momento nenhum as Forças Armadas têm participado de política, em momento nenhum. Mas enfim, o Múcio tá lá numa função política sim, e é por isso que ele continua na defesa. E é curioso como o Múcio tenta defender os generais de tudo que é jeito, e volta e meia entrega esse enorme show de insubordinações. Um grande show de insubordinações! Porra. Dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos impulsou, eu acho que a minha, Flávio Dino, começamos a primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio.
passa pano pro Bolsonaro aí, Zé Múcio do passado. Agora, precisa que a gente veja o que aconteceu, onde é que ele foi contrariado, o que foi que houve, essa convocação que ele fez. Tudo isso é pra gente avaliar. Agora, imagina se tem essa ligação entre o Múcio e o Bolsonaro gravada, hein? Alô? Ô, presidente, eu queria pedir... Ô, Zé Múcio, eu te amo, mas você tá querendo me fuder, hein? Do pior forma possível. Puta que pariu. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Aleluia, glória a Deus! Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Mas devia. Telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Por que será? O ex-comandante-geral da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, foi citado na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, como o único chefe de uma força que tinha como plano aplicar o golpe e manter Jair Bolsonaro no poder. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo. Pela primeira vez desde a redemocratização do país, a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior. A transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Porra! Na cerimônia de transmissão, o comandante sumiu, desapareceu. Aí logo depois rolou um almoço, claro, ele não ia perder a boquinha, e aí aparece o ex-comandante sem farda. O Freire Gomes foi educado, aquela que me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria passar o cargo no dia 31. Freire Gomes. Foda-se. Pois é, foi educado, mas a princípio não quis receber um indicado para ministro da Defesa. Mas muito educado. Seja educado. Deu um arroto lá. Eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria. O general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. Que beleza. O Arruda, o comandante escolhido pelo Lula, tomou posse no dia 31, mas o Gomes Freire Gomes, foda-se, entregou o poder no dia 30. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E o outro foi o Vila, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Uma coisa muito tranquila, assim como o comandante do Exército também não queria receber o Múcio, mas uma coisa muito tranquila. Tá tranquilão. Uma situação um pouco mais tranquila. O Múcio diz então que ao fim do 2º ano no cargo, disse pro Lula que queria sair. Pede pra sair! Não. Ele disse, olha, Múcio, nós estamos numa fase difícil. É difícil. Nós somos amigos, eu sei das suas pretensões, está mais à disposição da família e dos amigos, mas eu preciso que você fique, porque nós estamos aí com alguns desafios, eu não queria abrir mais um problema. E os comandantes militares também não querem. Paciência. Ué, e daí, gente? Gaguei. Mandaram pedir, falaram, não sei com quem. Parece que houve a interferência de algum ministro do STF, ou foi esse boato que correu, e ele pediu que eu ficasse, e pedido de amigo. Amigo da onça. Porra. Os militares apelaram para algum ministro do STF, foi? Deve ter sido o Toffoli. Movimento de 1963. Cala a boca! Ou Gilmar. Eu quero ser imigrante. E vocês obviamente repararam no... E os comandantes militares também não querem. Obviamente vocês repararam. O Múcio tenta defender os malditos milicos, mas no fim das contas entrega todo mundo. Não é mais possível que a gente tem que estar preocupado com o que os militares pensam. Fodam-se. E agora o senhor vai até o final do governo. Isso é outra história. Vamos atravessar o ano primeiro. Tá certo. Ô Múcio, você tá num relacionamento tóxico com o Lula, hein? Também com os comandantes. Múcio, só você piscar 3 vezes com o olho esquerdo que a gente ajuda, hein? Dá um sinal. O senhor disse que o presidente ele falou que haveriam algumas dificuldades pela frente, né? Que dificuldades são essas? Então a gente vê que nós estamos com problema da economia. Tem problema político. O presidente está fazendo uma reforma, está anunciando uma reforma ministerial. Pois é, a Anísia deve cair da saúde porque é muito... Técnica. Damares. Técnico. Ernesto Araújo. Técnico. Ah, porra, mas a Anísia é técnica de verdade, né? Rui Costa continua firme e forte. E aí o Lira e o Pacheco devem virar ministros. Olha a merda! Sabe como é que é, né? Eles querem acabar com essa história de que... Um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. O discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Isso tudo é uma mudança muito grande. Nós não tivemos ainda voo de brigadeiro, vamos chamar assim numa linguagem militar. Flashback. Daqui pra frente, qual é a mensagem do trabalho que você vê do presidente Lula? Céu de brigadeiro,
Mar de Almirante. Tem que alguma coisa pro exército nessa metáfora tua. Foi o vai dar não do exército. É o mais complicado. Por isso que eu fiquei calado. Exatamente, as forças, a defesa tem assim uma passagem hoje tranquila no governo. Ele disse isso mesmo? Nós não temos o menor problema. Não parece. O Múcio fala dos muitos problemas e depois diz que não tem problema nenhum. Problemas? Problema. Qual o problema? Não sei. E olha pra onde o general Paisana leva a conversa. Revelou o clube dele de coração. E não é o Vasco, hein? Não, porra. Acho também, viu, Mônica? Deixa eu só complementar. Que nós estamos na expectativa desses dois relatórios. Ele tá falando das investigações sobre o dia 8 de janeiro de 23. Foi um domingo de devastação, o dia da infâmia. Ninguém deseja mais esse relatório do que nós da defesa. Transparência. Agora sobre os acampamentos. Aglomeração de idosos todos doentes. Aí você disse, quem estava? Perguntava, tem muito militar? Em Brasília tinha muita família de militar. Flashback. E nós sabíamos que ali tinham famílias de militares da ativa que não concordavam com o resultado eleitoral. Tinha esposa de generais, de gente importante que a gente não podia fazer nada. Como assim? Eu tenho parentes lá. E é uma manifestação da democracia. Acho que aquilo vai se esvair. Chamei o comandante do exército e disse, olha, o que é que a gente vai fazer com isso? Isso é melhor não mexer, porque está diminuindo. Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. And a flashback. Quem eram os militares? Você tinha dois tipos, os legalistas. Maioria é uma coisa, minoria é outra. E os que estavam indignados com o resultado da eleição, mas que iam trabalhar, deixavam suas famílias lá, ninguém mexia, não havia nenhuma provocação, e era uma forma de legalistas e contrariados, vamos dizer assim, ter um bom convívio. Será que o Múcio ouve as palavras que saem da boca dele? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Aí a seguir o Múcio já tá de volta ao 8 de janeiro. Ele diz que quando deu a merda, ele foi pro Ministério da Justiça e começou o povo a chegar. Não havia um chefe. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Não havia ninguém armado, não havia ninguém que você pudesse se entender. A gente procurava saber com que eu posso dialogar. Que é isso? E as pessoas se aproximando, não tinha ninguém de policiamento ostensivo do Distrito Federal, tinha ninguém de policiamento ostensivo do Distrito Federal, e eles entraram fazendo aquele quebra-quebra. Não vi uma arma. Sou capaz de dizer quem organizou aquilo não foi, quem desejava aquilo desistiu, desapareceu, e ficou só aquele enchimento que fizeram aquele quebra-quebra tudo. Quem vai nos esclarecer isso? Teu cu! Então peraí, alguém organizou então, por essa fala aí do Múcio, alguém desejou e alguém de última hora não apareceu. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? É um sujeito oculto indeterminado aí. E é fascinante o fato de que o Múcio jura que não foi golpe, mas vive falando em golpe. Mas por que o senhor chama de golpe? Por que a expressão golpe? Então, não, fala-se todo dia que foi golpe, não foi golpe. Ontem o presidente da casa disse que não foi golpe. Então tudo bem. Você disse assim, se não foi golpe, aquilo foi uma grande baderna, um conjunto de baderneiros patrocinado por alguns empresários irresponsáveis, que acharam que rasgando o quadro, derrubando estátua, quebrando o relógio, estavam fazendo um movimento político. Olha só, uns empresários fanfarrões patrocinando uma quebradeira, tá ok? Tá demais. O assunto passa para aquele comercial escroto da Marinha. Privilégio? Vem pra Marinha. Muito petulante. Sobre o caso específico do comandante da Marinha, Almirante Olsen, o senhor chegou a conversar com o presidente Lula e avaliar a possibilidade de demiti-lo? Não. Como assim? Não entendi. Por que não? O senhor não conversou com o presidente? O senhor não avaliou essa possibilidade de demiti-lo? Eu vou lhe contar. Fala logo, porra. Não seria sensato. Vou lhe contar. Primeiro, ele é um homem competente, né? Será mesmo? Aquele vídeo foi uma imprudência, foi inoportuno. Todas as vezes que ele começa a querer fazer política, acontece isso. É uma merda. É isso mesmo? O ministro da Defesa tá dizendo que o comandante da Marinha fez política e que, mesmo assim, a punição a isso não seria sensata? Eu conversei com ele. Trocar, chegar um novo, começar tudo de novo, mês de dezembro. Se fosse janeiro ia fazer alguma diferença. O fevereiro também fica complicado, né? Pô, aí comecinho de março tem carnaval. Aí, pô, 1º de abril tu sabe que é complicado. Mas, pô, a gente vai se falando. Eu conversei com ele. Trocar, chegar um novo, começar tudo de novo. Mês de dezembro, com todos os problemas que nós vivemos no país, juro alto, inflação, que graças a Deus essas coisas estão começando a ser debeladas. Eu achei que seria mais importante se ele fizesse uma meia-culpa. Eu levei ele ao presidente da República, onde ele reconheceu. Não é suficiente. Pra mim, é o suficiente. Porra, foda-se, cara. Cala a boca. Pô, e é fascinante como o Múcio
Múcio ligou o foda-se e abandonou qualquer filtro. E o que ele tá fazendo aí? Ele tá explanando uma reunião privada de um presidente da República enquadrando um comandante militar. Certíssimo. Mas pouco. E olha como ele descreve o comandante da Marinha perto dos outros dois comandantes. O governo brasileiro tem a felicidade, o presidente Lula tem a felicidade de ter no comando do Exército o general Tomás, que é um craque, um professor, um líder, um sujeito ameno, bom no trato. Damasceno, todos conhecem, é um líder dentro da aeronáutica. Conduz aquilo com uma perfeição muito grande, é uma figura leve. Olsen também é um tipo mais introvertido, mas é um homem preparado, capaz e é um líder dentro da Marinha. E ao que parece, esse vídeo da Marinha foi um barata voa. Lá no vídeo, em um determinado momento, tem um soldado da Marinha se arrastando no chão que tem a cara igualzinha do Haddad. Se é uma manipulação com inteligência artificial, sei lá o que, a gente não sabe. Mas dificílissimamente não foi de propósito. Mas aí... Na sexta-feira o senhor mencionou, sem ser essa outra sua conversa com o presidente Lula. Mas, na época do episódio desse vídeo, que o César mencionou, ali já houve um tremendo mal-estar. Por que será? Foi ali que o senhor pediu demissão a primeira vez. O Múcio nega, mas... É mentira dele! Aquele vídeo realmente foi um problema para nós. Primeiro apareceu uma pessoa dizendo que parecia com o ministro Haddad. Parecia não, era ele, né? Era uma montagem dele. Eu não achei tão parecido, mas era mais notícia se você achasse do que se você não achasse. Eu não achei. Eu fiz tudo pra achar e não achei. O oftalmologista do Múcio tá precisando de uma visita. Honestamente, é igual. Procure saber! Não é que é parecido, não. É o Haddad. Tipo, é idêntico. Se você não viu o vídeo, não prestou atenção no trecho, a gente vai colocar o trecho lá no Twitter da gente. E o Múcio confirma uma coisa que a gente trouxe pra cá na semana passada. Nós, na véspera, tínhamos almoçado com o presidente da República. Eu faço muita questão de levar os comandantes para conversarem com o presidente da República. Primeiro, eles me ajudam na reivindicação. Eles contam... Primeiro, eles estão muito mais a par das forças que eu. Eles conversam sobre cada um, sobre suas responsabilidades, faz suas reivindicações, diz das suas dificuldades. Conversamos sobre esse inquérito. Essas coisas todas. O almoço foi ótimo no sábado. Fomos felizes. Que lindo, cara! Eles fizeram uma contraproposta ao que o ministro Haddad tinha apresentado com relação à previdência dos militares, o tempo de aposentadoria. Contraproposta. É o caralho. Paciência. Ué, e daí, gente? Burocracia do Estado obedece, não manda. E o presidente disse, Múcio, você concorda com isso? Eu disse, vou assinar. Calma. Assinei a proposta que os três haviam construído. Haddad foi duríssimo, porque a transição, mudar a aposentadoria do militar, é dificílimo. Por que será? Porque eles têm uma carreira de 50 anos. Pô, o pessoal jurou se sacrificar pela pátria, mas nessas horas é um barata voa do caralho. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Ah, tadinho. Pois é, na hora de fazer a reforma da Previdência, não sobra um pra se sacrificar. A promoção é como o andar de uma procissão, quer dizer, quem vai andando, o outro que vem atrás vai. Se você parar numa procissão, padre, para o andor, para a fila, para tudo. Precisamos falar de meritocracia. Entendeu? O que o Múcio tá dizendo? Ele tá dizendo isso aqui, ó. Esquece essa merda aí, pô. Deixa eu concluir. Então, indignou-se. Deixa eu te contar. Nós fomos falar para mexer nisso. O presidente disse, pode falar isso que eu converso com o Haddad. Quando saiu o vídeo, o presidente indignou-se. Todo mundo se indignou. Haddad ficou zangadíssimo. O presidente vai ficar do jeito que Haddad quer. Ou seja, o vídeo... Deu errado. Deu errado. Pra caralho. E o Múcio é de uma transparência maravilhosa e assustadora também. Eu não quis discutir. Isso foi no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira eu estava na feira. Acho que até encontrei César lá. Na feira de produtos de defesa em Brasília. Legal. Não sei se encontrei você lá. 5 biloba todos os dias. Eu recebi um recado que o presidente queria falar comigo com urgência antes do almoço. Que deselegante. Já são meio-dia, mas ele quer falar com você antes do almoço. Pressa, não se justifica. Fui pro palácio, ele estava na solenidade. Uma hora ele me recebeu profundamente contrariado. Totalmente contrariado. Disse, como é que você vai resolver isso? Dá teus pulos. Precisa mostrar a autoridade da defesa. Eu disse, olha, presidente, o mais simples para o senhor, de que mexer num comandante a essa altura, é o senhor tirar o ministro da defesa. Não está prejuízo nenhum. Concordamos! Eu tirar o ministro da defesa. Sou seu amigo, não há prejuízo político. A sugestão está sendo dada por mim. Ele disse, olha, voltamos a conversar sobre isso na próxima semana. Saí de lá super animado. Eu disse, parece que eu vou sair. Pô, o Múcio tá louco pra sair. Já tava louco pra sair quando saiu do TCU. Teu cu, isso aí, teu cu. Usou agora até insubordinação de comandante pra tentar meter o pé. Pois bem, isso foi na terça, na quinta ele ligou pra mim. Alô? Múcio, aquela nossa conversa, o momento é difícil, tô precisando de você, não vamos pensar nisso. Como é que você tá pensando? Como é que vamos conseguir?
consertar. Ele disse, presidente, eu vou levar Ocean para conversar com o senhor. Eu gosto de Ocean, é um grande comandante. E Ocean disse a ele que o vídeo foi inoportuno, foi muito bem recebido nas forças, ele tinha atingido o objetivo dele. E Ocean disse a ele que o vídeo foi inoportuno, foi muito bem recebido nas forças, ele tinha atingido o objetivo dele. Foi muito bem recebido nas forças, ele tinha atingido o objetivo dele. Porra, caralho, porra. Mas evidentemente que o que sobrou pro resto não foi uma coisa boa. Oh, really? Mas isso não estamos conseguindo debelar. Será mesmo? A tropa adorou, né? Que coisa. Bora com o Kleber Lourenço, da Fórum, que gentilíssimamente pra gente gravou esse áudio aqui. Mas pra você entender essa história da Marinha, porque ele fala publicamente, o Múcio, de que o Olsen fez isso pra agradar a tropa, pra ficar bem visto com as tropas. E por que isso, Pedro? Porque, na verdade, Olsen, ele é visto como alguém da realeza da Marinha, se é que dá pra chamar assim. Alguém que não entende as demandas dos oficiais de menor patente, dos oficiais graduados, enfim, dos marinheiros em geral. Ele não entende, como disse uma fonte minha, não entende a realidade do converse. Valeu, Kleber. Bora voltar pro Roda Viva. Mas no alto comando tinha pelo menos 3 generais a favor desse golpe. Não se pronunciaram publicamente, não. Nós vamos saber isso após os relatórios. Mas estavam lá quietos. Quietos. Sou capaz de conhecer um ou dois, mas estavam quietos. 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 Estavam quietos. 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 Estavam quietos. Quietos. Eu vou me valer do direito de ficar em silêncio. Me parece melhor. O Múcio já tinha dito que o Arruda queria promover o CID pro Batalhão de Forças Especiais em Goiânia. Mas agora ele contou com riqueza de detalhes. Não vou entrar em detalhes aqui. Aí veio a história do Cid, que era o grande herói, onde anda Cid. Foi Cid que fez, falou com Cid, Cid não foi. Só se falava em Cid nos jornais. E veio aquela história, o Cid vai voltar ao Brasil. O comandante do exército estava admitindo que ele seria promovido. Estava na época deles serem promovidos. Ficou aquele clima. Então o clima, voltei. Aquele clima gostoso de insubordinação. Na véspera, o general do exército disse, olha, o senhor disse assim, eu nunca lhe contei isso. O general disse assim, senhor, peça para eu mexer em tudo, menos desmobilizar esse movimento aqui na frente dos quartéis. Peça para eu mexer em tudo, menos desmobilizar esse movimento aqui na frente dos quartéis. Que revelação, hein? Tá caguetando o ex-comandante do Exército de uma forma maravilhosa. Vejam que coisa maravilhosa. Na sexta-feira, na quinta-feira, véspera do dia 21, o comandante disse, olha, eu quero dizer ao senhor que Major Coronel Cid, sei lá. Tenente Coronel Cid já está aqui e que ele vai ficar aqui. Ninguém entra pra mexer com ele. Sabe que você é muito petulante. Eu digo, bom, a partir daí a gente vai ter uma posição diferente. Já se tinha notícia de que esse tinha sido o motivo pra derrubar o Arruda. Que a gente não tinha era esse relato de um dos dois envolvidos. E, de novo, com uma riqueza maravilhosa de detalhe. E a loucura é que o Cid parece ser um completo imbecil nas mensagens. Um detalhe. Mas mesmo assim, por algum motivo, era o aluno número 1 da AMAN. E tinha sido escolhido para chefiar o comando de operações especiais depois de passar 4 anos como ajudante de ordens. E certamente não deve ter feito muito bem pra ele. No outro dia, às 6 horas da manhã, toca meu telefone, junto do meu quarto, eu vou atender, estava o presidente completamente transtornado. Totalmente transtornado. Imagina só, o ministro da Defesa também caguetando o presidente agora, dizendo que ele estava completamente transtornado. Que tristeza. Transtornado. Tornado. Muito nervoso. A gente corre. Chega! Disse, olha, eu quero saber se esse rapaz vai ser promovido. Eu não sou povo desse rapaz! Se vão botar ele nesse batalhão de forças especiais e qual é a posição que o senhor vai tomar. 69, frangaçado! Eu disse, não, senhor, eu vou tomar providência. Aí, no dia seguinte... Quero saber que providência você vai tomar. 8 horas eu liguei pro general Arruda, que era o comandante do exército, 20 dias depois de ter sido nomeado. Disse, eu queria conversar com o senhor. Se o senhor quer que eu passe na sua casa? Não venha! Vamos, filho da puta! Eu disse, não, vamos nos encontrar lá no Ministério. Ministério. Mandamos abrir o ministério, tinha pouca gente. E se prepara porque essa aqui é maravilhosa. O Múcio nos tirou um sincero sorriso. E vai arrancar um sincero sorriso de vocês também. Eu acho o máximo. Ele chegou lá com o ajudante de ordem, ele disse, posso te ajudar em alguma coisa? Eu disse, Calma. eu disse, eu preciso do seu lugar. Então é aquele momento, né, que os brasileiros têm que se levantar. Preciso do seu lugar. Ele disse assim, não, mas eu só aceito. O senhor está sabendo que está demitindo um comandante do Exército Brasileiro que foi nomeado há 20 dias? Você é babaca pra caralho. Estou. Isso, mas eu só aceito isso dito pelo presidente. Petulante. Eu disse, mas quando eu lhe nomeei, você não pediu para ser o presidente. Meu acerto com o presidente é quem bota e tira sou eu. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser.
apenas comunico a ele. Sou eu que tiro. Então, eu não preciso mais do seu trabalho. Pode não, vai ser vendido da casa. E receba! Aí o melhor diálogo da entrevista. O assunto são os militares punidos pelo dia 8 de janeiro. Eles serão punidos no âmbito Não, eles serão punidos na justiça. Não, assim que forem denunciados, Não, por exemplo, não serão promovidos, não serão nada. Isso vai estar no âmbito da justiça, nós vamos fazer. Esse é um caso que ainda não aconteceu. Pois é muito... Seu Rolando Lero! Mês passado, o ministro Flávio Dino, ele defendeu que a lei da anistia não vale para caso de ocultação de cadáver. O mínimo! Ocultação de cadáver seria um crime continuado. Uma discussão que ganhou mais peso exatamente em função do filme Ainda Estou Aqui. O senhor se preocupa com a repercussão que isso pode ter dentro do... Olha, você tem, nas Forças Armadas, você tem teus grupos. Você tem quem está na ativa e você tem quem está na reserva. Essas coisas tocam muito em quem está na reserva. Evidentemente, você pode não gostar do que a justiça decide, mas você é obrigado a cumprir, não é? Então, nós estamos aguardando que ele discuta. Evidentemente que as forças querem fazer algumas ponderações. Foda-se! São coisas do passado. É o caralho. Não tem ninguém aí para responder por isso. Se você estiver atrás dos... Eu sou a favor, eu assinei, fui um dos primeiros que assinei o negócio da Comissão de Mortes e Desaparecidos. E assinei dizendo o seguinte: se for para defender as famílias, os corpos das vítimas, eu quero estar lá para ajudar. O Múcio dizer que foi o primeiro a assinar é cretinice, né? Demorou quase 2 anos e só saiu porque o Múcio deixou. O assunto passa para orçamento e... Foi quando escrevemos um projeto aonde a previsibilidade daria às forças 2% do PIB, que o Senado achou muito. E o senador Portinho tinha um projeto dele já pronto, tratando desse assunto. O líder da oposição fez um PL dando 2% do PIB para a defesa no Brasil, com as necessidades de defesa do Brasil e com as outras necessidades do Brasil que precisam de recursos também. E o ministro da Defesa foi atrás. Nem o Bolsonaro fez isso, mas o Múcio quer que o Lula autografe essa insanidade. Porra, país nenhum do mundo coloca na Constituição o quanto se gasta com Forças Armadas, caralho. Eu vi a presidente da República, ele é um senador de oposição, mas um homem propositivo, bem intencionado, não faz política só pra ganhar a eleição. É um altruísta. É meu pau. No carnaval, dançando igual passista. Há tempos o Múcio fala de uma PEC pra tirar os militares da política. E olha como ele fala dessa porra. Eu fiquei impressionado porque os militares concordaram com isso. Essa porra é esquete, né? Ou seja, se o Múcio ficou surpreso é porque ele estava esperando uma reação negativa dos militares quanto a uma medida que dificulta o acesso dos militares à política. De onde se presume que, na impressão do ministro da Defesa, que supostamente também se relaciona com as forças, e quem as forças querem que permaneça no cargo, os militares sim queriam manter o seu acesso à política. O Múcio diz que não tem qualquer problema com os militares, mas aí fica surpreso que eles tenham aceitado, entre aspas, a PEC. Aí fomos para nossa fase que nós achávamos que era mais fácil. Levei isso para o senador Jacques Wagner, meu querido amigo senador Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa, e lá no Senado empancou, não andou. Segundo o civil que os malditos milicos adoram, a culpa é de outro civil que os malditos milicos também adoram. E pra quem não sabe, o Jacques Wagner era o ministro da Defesa que, no mais infeliz dos dias, virou pra Dilma e sugeriu o nome do terceiro colocado na lista tríplice pro comando do Exército. Um tal de... Comandante Vilas Boas. E olha o Múcio falando dos kids pretos. A esse respeito, o chamado Batalhão das Forças Especiais é uma das áreas mais politizadas hoje dentro do Exército. Não é. Eles se acham ali uma espécie de soldado universal. Não é. Você sabe o que se chama? Isso? Você sabe o que se chama kid preto? Eu sei, mas o senhor pode explicar para o espectador, mas não precisa de uma reforma desse batalhão? Ele não está altamente ideologizado? Não, repara que não é um batalhão para forças especiais. Todos têm. Você tá falando sério? O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. Pô, o general Paisana tá um Rolando Lero do caralho, hein? Mas pelas conversas a gente ficou viu esse aqui de preto, tinha um certo fanatismo ideológico entre aquele não pessoal. tem mais. Não houve uma promoção deles, não houve. Houve um freio de arrumação por conta daquele... O Cid era aqui de preto, não sei quem era aqui de preto. Isso acalmou, o Tomás botou a mão com competência, administrou muito bem. Isso está super administrado. Tomás botou a mão com competência. Tá tudo muito bem administrado. Por que o presidente Lula não se empenhou em aprovar no final do ano o projeto
projeto que ajusta o sistema previdenciário, ou melhor, o sistema de proteção dos militares. Eu sou a favor de mexer, agora isso tem que ser uma coisa conversada, porque tudo soa nos quartéis que é um gesto de revanchismo, é um gesto de dizer chega pra lá, de afastar o militar da sociedade. Ah, coitado! Paciência! Ué, e daí, gente? Eu acho que essas coisas precisam ser discutidas, muito discutidas, mas com calma. A aposentadoria, a previdência, os direitos, tudo que tem lá pode ser discutido com calma. Agora não pode ser feito de forma assodada. Esta é nossa oportunidade e quizá seja a última. A entrevista passa pro artigo 142. Artigo 142. O que é artigo 142? É o famoso e conhecido artigo 142. Ah, bom! A conversa vai pro artigo 142 e pro... Poder moderador. Em relação ao texto da Constituição, o que é que seria conversado? Em relação ao texto da Constituição, há conversa para tirar a coisa de ser poder moderador. Isso é uma discussão que está lá, mas nós tivemos outros problemas, outras prioridades e isso ficou para se conversar depois. Pois é, o Múcio mandou mais um. Esquece essa merda aí, pô. E não tem nada de poder moderador no artigo 142. Só alguns crazy people aí que interpretam assim. O senhor conseguiu uma coisa que muitos ministros de defesa tentaram e não conseguiram, que foi criar uma carreira civil dentro do Ministério da Defesa. 20 anos de luta, 20 anos de luta. Pois é, 20 anos de luta porque os militares sempre lutaram contra isso. Mas tem um ponto ali que o salário que é oferecido para esse concurso é menor que o salário dado a um aspirante oficial. Ou seja, um militar que recém sai da AMAN já vai receber mais do que um civil que vai pensar a defesa junto com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, etc. Por que esse salário... Os militares quiseram assim, pô. Não tem como um civil ganhar mais do que um militar, né? É atrativo o senhor... Não, primeiro a gente tem que dar atratividade à carreira. Você está certíssimo. Segundo, eu não sei que o patamar é esse. Eu não estou a par disso. Não estou a par disso. Quem cursa a AMAN, aquilo é quase uma faculdade. Ele passa lá 5 anos estudando muito, muito. Grandes merdas. O Múcio finge surpresa, né? E sempre lembrando que o Cid era aluno número 1 da mãe. Então calcule por aí. Aqui do lado de fora, só parece que militar não estuda porra nenhuma, pô. Isso aí é lenda. Igual o general democrata, é tudo ficção tupiniquim. Agora, eu preciso tomar ciência disso para que se faça um reparo, porque nós precisamos que no Ministério da Defesa a carreira civil tenha verdadeiramente atratividade. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. E há tempos que tem umas notícias que mostram como os militares batem de frente com o Itamaraty. E de novo fica aí o destaque para transparência do Múcio. O senhor teve um embate esse ano com a área de relações internacionais do governo a respeito de uma licitação dos obuseiros, que são peças de artilharia, né? Você sabe explicar melhor do que eu. Eu gostei da palavra embate. Um embate. Entendi qual é a graça aí. Repara, o Múcio confirma, diz que foi um embate mesmo. Teoricamente era pra ele diminuir, dizer que não teve nada, que quem manda é a presidência, mas... Hoje não! Que venceu uma empresa de Israel por orientação ali da área de assessoramento de relações externas do presidente Lula. Não foi fechado o contrato. Porque, enfim, a Israel teria declarado o presidente Lula persona não grata. Mas agora temos um cessar-fogo em Gaza. O senhor vai retomar essa história? Olha, até eu vim pro programa, isso era segredo, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Mas era segredo, mas foda-se. O general Paisana vai explanar. Fica ligado, tem P2 do futebol. E se ele tá explanando é pra pressionar o Itamaraty. É por isso que os generais adoram ele. Isso foi uma coisa que nos deixou muito preocupados, porque nós estamos sem dinheiro. Houve uma licitação, Israel tirou em primeiro lugar, com um preço muito distante do segundo lugar, e fez a seguinte proposta. Nós estamos precisando comprar 36 obuseiros, que são aqueles canhões grandes, que irão substituir 320 da Segunda Guerra ainda. Aqueles que o Jeep puxa no desfile de 7 de setembro, não tem aquele que tem umas rodas enormes, o Jeep sai puxando do desfile. Esses são autopropelidos, são... Pois bem, Israel fez a seguinte proposta. Eu mando 2 e vocês não me pagam. Daqui a 2 anos, se vocês aprovarem, eu monto a fábrica no Brasil com 400 empregados. Todos serão feitos aí no Brasil. Ou seja, nós íamos receber 2, se gostássemos daqui a 2 anos. Pagaríamos os 2 e nós construiríamos 34 aqui, ganharíamos mais uma fábrica, mais 400 empregos, mais imposto, mais salário, mais tudo. Prometeram mundos e fundos, o trouxa do Múcio acreditou, e aí tempos depois declararam o presidente persona não grata. Houve aquele problema, aquele entrevero. A diplomacia e a defesa, em todo o país, elas andam juntas. Não parece. E lá vai o Múcio de novo revelar uma história até então desconhecida. E ele só vai fazer isso pra pressionar o Lula a agradar os... Malditos milicos.
pessoas. Vou contar a você até uma história que não saiu no jornal. A Alemanha quis nos comprar uma munição que o exército não usa mais, muito cara, que precisa uma manutenção e cuidados especiais, e a Alemanha pagava. Nós ficamos felicíssimos, porque íamos nos livrar daquilo que não vamos usar. Nem usamos, nem vamos usar. A Rússia disse, não pode. Eu fui procurado pelo ministro Mauro Vieira, e Mauro disse, olha, a Rússia não permite que a gente venda, porque diz que isso vai ser usado pela Ucrânia contra eles. Porra, e o ministro da Defesa explanar uma coisa dessas é espantoso, hein? Não pode, cara. E como todo esse material de defesa demora muito, você compra e demora muito para receber, quando um país encontra assim uma munição pronta, ele dá um valor enorme que vai usar no mesmo dia que chegar. E por conta da diplomacia brasileira, nós não podemos usar. Bom, diplomacia e defesa caminham juntos. Não parece. E uma coisa precisa ser dita. Tem que ser falado. Não é a defesa batendo de frente com Itamaraty, não. É a defesa batendo de frente com o comandante em chefe, porra. É ele que dá as ordens na diplomacia. E devia ser assim também na defesa, mas... Brasil bagunça. Aí voltamos pro caso de Israel. O Itamaraty me procurou e disse, olha... Pau no seu cu. Nossa, o presidente Lula foi declarado persona não grata, o nosso embaixador voltou, tá o pior ambiente do mundo. É o fim do mundo, cara. Algumas pessoas do governo disseram, pergunta ao TCU se pode dar o segundo lugar, o TCU não permite. Nós vamos ter que abrir uma licitação que demora um tempo enorme, essa licitação, e nós não compramos, tá? Tá lá parado. Se vamos voltar a tocar nisso, não voltamos. Alô, Forças Armadas do Brasil! Foda-se! O assunto volta pro dia 8. O Múcio jura que as Forças Armadas brasileiras são o suprassumo da democracia e... As forças hoje têm essa consciência. O senhor tem certeza disso? Está certo disso? Tenho. Errou! O Múcio é um daqueles que coloca as Forças Armadas como vítimas do Bolsonaro. E... As forças não usaram o Bolsonaro também? Porque o Bolsonaro, para um exemplo que ficou bem clássico, foi a medalha que o Bolsonaro recebeu por um ato heróico que ele teria realizado 30 anos antes. Arrisquei minha vida pela vida de um soldado. Ele não era negro, ele era azul. Mas o que aconteceu no futuro? O Exército reconheceu como um ato de bravura meu e me concedeu a medalha do pacificador com palma. Em média, uma pessoa por ano ganha essa medalha. Ele anda por aí com uma medalha de bravura, chamada Medalha do Pacificador com Palma. Ele ganhou uma medalha, no caso, por ter salvado um soldado que não sabia nadar em 78. Agora, um detalhe que ele costuma omitir quando ele conta essa história é que ele só ganhou a medalha porque ele pediu. Sim, ele pediu, ele solicitou uma medalha 40 anos depois do ocorrido, em 2018. Ele foi lá e solicitou pro comando do Exército, né? Na época, ele era candidato a presidente, né? Eu preferido do Exército, inclusive. Então, não sei se por coincidência a solicitação dele foi atendida. Dá a medalha logo pra ele, que ele tá pedindo. Ele recebeu depois de ter sido... Mas porque ele recebeu essa medalha, eu acredito que foi ele que nomeou o comandante. Aquilo não representa. Não, foi antes dele tomar posse como presidente da República. Não faz sentido. O Múcio se faz de besta, né? É claro que ele sabe que foi antes do Bolsonaro subir a rampa. E quem autorizou foi o Vilas Boas, comandante à época. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Mas o Múcio conseguiu guardar o mais absurdo pro final. E, justiça seja feita, não foi o próprio Múcio quem trouxe o tema à tona. Ministro, foi protocolado agora, logo no começo do ano legislativo, uma proposta de emenda à Constituição de 2 deputados querendo estabelecer o semipresidencialismo no Brasil. E eu queria aproveitar a sua experiência política. O senhor é a favor desse tipo de regime? Era pra ele meter um Rolando Lero de novo, enrolar, dizer que não cabe a mim, cabe ao Congresso, etc e tal, mas... Hoje não! Olha, eu, orientado pelo saudoso Marcos Maciel, ajudei na campanha do presidencialismo. Um trabalho enorme e hoje eu me arrependo profundamente, porque a gente fica sempre com essa preocupação, troca presidente. Eu acho que a gente precisava dar serenidade, é um gestor. Você repara, Margaret Thatcher foi primeira-ministra de quantos governos? Puta que pariu, Marquinho! Eu acho que o parlamentarismo seria uma coisa que seria uma boa experiência para o Brasil. E só no Brasil, o ministro da Defesa sugere mudança de regime. Dieta low carb e dieta cetogênica. Não. Uma coisa é ouvir esse tipo de coisa vindo do Congresso, vindo de figuras como Lira, mas de ministro de Estado? Tá todo mundo louco. E é aquela coisa, né? Todo mundo diz que precisa mudar o regime de governo, mas falta combinar com o povo. Não passa. Já fizemos um plebiscito. E justamente por isso, figuras como Lira e Múcio querem dar um jeito de mudar o regime de governo sem a aprovação popular. E o nome disso aí? É golpe. Nesses últimos anos, uma democracia forte pressupõe que os 3 poderes estejam equilibrados: judiciário, legislativo e executivo. Ah, bom! O que foi que aconteceu nos últimos anos com essa questão das emendas impositivas? Você ficou com um legislativo com muito poder e com menos responsabilidade. E você ficou com o executivo com responsabilidade demais e poder de menos. E você ficou com o judiciário
convivendo nesse vácuo da ausência dos dois nas horas mais complicadas de desacerto de relação. Eu acho que o semipresidencialismo, que é uma coisa que eu conheço pouco... Cala a boca! Calma aí, cara. Mas seria uma forma de você trazer o Congresso para sentir, para participar da administração. Imagina só, o ministro de Estado está sugerindo semipresidencialismo. Alô, Luiz Inácio! Alô! Mas também não é uma forma de esvaziar o poder do presidente da República? Não, mas vem cá, mas qual é a outra saída? Do parlamentarismo, evidentemente que o PT é contra. Sério? Nossa! Quem mais, moço? O presidente Lula jamais aprovaria isso. Ô, Luiz Inácio! Cuidado. O nome disso aí é loud quitting. Não existe isso. O cara tá clamando por uma demissão. Demitiu meu amiguinho. O cara tá em sofrimento, ajuda o rapaz. Para a gente fechar, então, ministro, o senhor diria que as Forças Armadas têm convicção democrática? Peraí. Que coisa maravilhosa! Que delícia! Que coisa maravilhosa! Que delícia! Só se for. Absoluta. Vocês são de sacanagem! Posso lhe garantir que eles têm convicção democrática. Absoluta. Palhaçada isso aqui, né? Na reserva e na ativa? Eu convivo mais com ativo. Ministro, obrigada pela entrevista. Foi muito importante nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e quem está nos ouvindo até agora. Bom, a gente que agradece a sinceridade cortante e o cinismo característico. E vamos encerrar com o William De Luca no ICL. Para usar um termo que o ministro Múcio conhece bem, pernambucano que é, a alma cebosa do Múcio está fazendo hora extra no governo. Peça demissão, ministro. Ninguém está prendendo o senhor na cadeira. Se o presidente Lula não lhe dá a demissão, pegue seus panos de bunda e vá embora. Caralho! Saia do governo Lula e pare de envergonhar os civis ante os militares, que é o que o senhor faz nesse governo desde o dia 1 que o senhor assumiu essa cadeira. Caralho! E acabou esse episódio. Puxa daí, Sobral. Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Diz aí, Daniel. Os militares fizeram a proclamação da República, um golpe contra o imperador Dom Pedro II, e desde então se consideram donos da República, que tutelam a República. Em determinados momentos você tem ali os militares entrando para restabelecer a ordem. Isso tem que acabar. Não é possível que no Brasil de 2025 a gente tenha que estar preocupado com o que os militares acham. Não há mais espaço para isso. Ou o Brasil evolui, ou o Brasil anda para frente, ou a gente vai ficar sempre sendo atrapalhado por fantasmas do passado, porque é isso que tem que acontecer. Eu queria que o governo Lula tivesse metade da coragem que ele tem para enfrentar a Faria Lima, para enfrentar os militares. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Greg News, Poder 360, TV Brasil, Petit Jornal, New York Times, Choque de Cultura, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzanério, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sartori, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Carla Bora, Igor Canário, Luciano Marques, Falha de Cobertura, Tiaguinho, Jovem Pan, Quinto Andar, Cidade FM, RFTV, Luiz Gonzaga, Drauzio Varela, Átila Yamarino, Caseno das Músicas, Léo Stronda, As Meninas, O Povo Online, Primocast, Zumbis em Brasília, TV Câmara, Jairme, DPF Tubes, Joe Pass, Roda Viva, Canal Brasil, Harry Manfredini, Rádio Band News FM, Guilherme Lemos, Rede TVT, CNN Brasil Economia, Gustavo Mendes, ICL Notícias, Cecília Oliveira, Samuel Mariano, TV 247, Jornalismo TV Cultura, TV Câmara Distrital, Chico Buarque, Midcast, Foro de Teresina, Tampax, Amado Batista, TV Senado, TV Cultura, Folha de São Paulo, João Pimenta, Fundo de Quintal, SBT News, Costinha, Câmara dos Deputados, Jornal Nacional, CNN Brasil, Moreira da Silva, Silvio Matos, Dom Juan, Record News, Valem Bandeira, Terra Brasil, Panorama CBN, Amigos da Onça, Belo Pesadelo na Cozinha, Bruno Aleixo, Programa Cadeia, O Tempo, Cartoon Network, Rede Globo, Antagonista, Beatles, Irmão de Jorel, Futurama, Marinha do Brasil, Stallone Cobra, Thiago Rodrigo, Instituto de Economia da Unicamp, Simone, MC Tetel, CBN, Bonitinha Mais Ordinária, SBT Rio, Jovem Pan, Marcel Van Hatten, Tropa de Elite, Canal GNT, Sal da Terra, The Big Bang Theory, Kleber Lourenço, Zorra Total, Jornal Globo, Cidinho Doca, Vitor Camejo, Chiquititas Brasil, Furacão 2000, Tony Tornado, Tati, Quebra Barraco, DCM TV, Sandro e Gustavo, Luva de Pedreiro, Escolinha do Professor Raimundo, Jotos, João Pimenta, Revista Piauí, Cocoricó, STH, Argentina, 5 alguma coisa, Rádio Guaíba, Biltre, Intercept Brasil, Coisa Nossa, Ódio Puro e Genuíno, Gaveta, Domingão do Faustão, Flow, Senhor Tanquinho, Silvio Brito, The Brazilian Report, Canal Gov, Carmina Burana, Canal Curta, Bahia Cash, Wilson Morredaui, Avassaladores, Portal UA e SBT Jornalismo, TV Quase, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast
Podcast, Cazé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV, Thiago Santinelli, Contato Imediato, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Wilson Moerdawi. Cristiano e Pedro, vocês que sabem tudo, mentira, poderiam me explicar de quem o Trump vai comprar a faixa de Gaza? Em que classificado de que jornal ou em que site da internet saiu o anúncio de venda do terreno que ele quer comprar para fazer lá a Riviera do Oriente Médio, o Gaza a Lago? Se vocês descobrirem, me contam, tá? Porque eu também estou juntando um grupo de amigos, quem sabe a gente consegue montar lá umas quadras de beach tênis naquele areião, tá bom? Abração pra vocês. Estou esperando essa resposta já faz algum tempo e não consegui achar em lugar nenhum. Nem uma inteligência artificial conseguiu me responder. Então, dependo agora da sabedoria de vocês dois para esclarecer esse problema, tá bom? Um beijão, parabéns pelo magnífico Medo e Delírio em Brasília. Acabou? Não. Nesses últimos dias, nós tivemos o presidente Trump recebendo na Casa Branca em Washington o primeiro-ministro do Japão, o Shigeru Ishiba, que aliás levou como presente, né, um belíssimo capacete samurai, né, que acabou sendo exibido. O Trump, em retribuição, ofereceu algo muito legal, assim, né? Ele ofereceu aquele livro de fotos dele, Trump. Eu achei que ficou uma coisa equilibrada, né? O primeiro-ministro japonês oferece um capacete samurai, o Trump oferece um livro de fotos dele, Trump. Acabou? Não. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que tá caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Essa declaração, claro, repercutiu e muito na oposição. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, ironizou a fala do chefe do executivo nas redes sociais. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz tá cara, é só não ligar. Se a gasolina tá cara, é só não andar de carro. Se a passagem tá cara, é só ficar em casa. Engraçadão você, hein? E se o sistema deixar Bolsonaro ir pra candidatura, esquece, todo mundo com ele. Se ele for o candidato, eu serei um dos maiores cabos eleitorais dele. Pode ser certeza que eu não vou medir esforço para poder ajudar. Agora, tem que ter uma fiscalização na ponta da linha. Eu peço a partir de agora, aproveitando vocês, que todos que forem botar combustível no carro a partir de hoje, tirem uma fotografia da bomba. O preço do combustível tá um absurdo. Como, por exemplo, o preço da arroba da carne de boi passou de 320 para 260. Não chega no supermercado. E não chega na ponta. Não chega na ponta. O que eu peço para pessoas, os caminhoneiros, etc. Que fiscalize. Que agora fotografe na bomba o preço do combustível quando for promulgado, espero que seja, né? Tá tudo encaminhado para isso, para ver se no dia seguinte vai baixar esse preço. Senão alguém pode levar no meio do caminho. Há 3 meses eu zerei o imposto federal do diesel. Não baixou na ponta, não. Baixou. Mas agora a gente vai fazer baixar. A gasolina R$7, diesel a 5, inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina. E o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar isso. O que está acontecendo? A gente pede para o usuário que fique com a nota fiscal. Lá na frente eles podem talvez se reunir, entrar com uma ação contra quem não está reduzindo o preço dos combustíveis. Então essa pressão nossa, né? Gostaria de contar com os órgãos de defesa do consumidor do Estado, mas quando o Estado não quer baixar, fica mais difícil contar. Mas vamos fazer a nossa parte, estamos divulgando, fazendo pressão, de modo que o que está sendo deixado de arrecadar de imposto estadual ou federal não fique com distribuidoras ou alguns postos de gasolina. Essa diferença tem que ficar com o consumidor. Ninguém vai usar caneta VIP para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desses produtos essenciais do mercado seja próximo de zero. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. Você já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então esse apelo que eu faço aos senhores, e se for atendido, eu agradeço muito, e se não for, é porque realmente não é possível. Veio o dinheiro do auxílio emergencial, o pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. Nós estamos conversando para os
ajuda a cesta básica, aí não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço no menor margem de lucro. Na média, todo mundo engordou um pouco mais. Mas é uma realidade, é uma realidade. Agora, a inflação é função disso. Com certeza. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Mas o meu favorito mesmo, que de todos, é o Medellín em Brasília. Eu tenho um fetiche pelo Cristiano. Ele sabe disso, Cristiano, se estiver vendo, um beijo pra você. Ele fala isso do Conrado Ubner e eu falo dele, assim, a minha sopinha de abóbora é o Cristiano Botafogo e o... Então eu mando um beijo pro Pedro Daltro, né? Ou um Pedro por beijo Daltro, como se faz nas vírgulas, né? Exatamente. Porque eu gosto de anarquia. E jornalismo anárquico no Brasil é do meio delírio, né? Também faz parte da minha audiência semanal. Eu fico todo dia dando uma pesquisadinha, ainda não tem episódio novo. Né? Não, eu escrevo lá, pô, cadê? Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.